Olá, amigos, tudo bem? Hoje, prosseguindo no nosso desafio de entender um pouco sobre o Estado, nós vamos estudar um pouco sobre os tipos de Estado e as formas de Estado e as formas de governo. Bom, tipos de Estado, nós temos basicamente três tipos de Estado. O primeiro tipo é o Estado unitário, ou seja, que tem uma organização central e não é dividido em províncias ou outras unidades federativas. Então você tem o governo central e o governo municipal. Você não tem aí um governo intermediário. O outro tipo de Estado é o Estado federal ou federativo, a exemplo do Brasil, por exemplo, que você tem o governo central, você tem unidades menores chamadas unidades federativas, ou seja, unidades intermediárias, e essas unidades elas são para organizar os chamados municípios, né? Que é aquela organização mais básica de um Estado, aquela primeira organização. Por que existe esse tipo de Estado federativo? É para atender às demandas regionais de um determinado país, de um país muito grande. Rússia, Brasil, Estados Unidos são países federativos que procuram respeitar alguma regionalidade. Então o Brasil, por exemplo, ele é dividido em grandes regiões, norte, sul, centro-oeste, nordeste e sudeste, e também em estados, unidades federativas. Isso é para facilitar o entendimento e as questões locais. E existe também um outro estado que atualmente está em desuso, que é o estado confederal. Esse estado confederal, na verdade, é a junção de estados independentes sob administração de um estado proeminente. Eu vou dar um exemplo. A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram estados tidos como independentes, separados, mas que se juntavam sob a bandeira da União Soviética, liderados pela Rússia. Agora, nós temos as formas de governo, né? As formas de governo são basicamente duas também, né? República, na qual as pessoas escolhem tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo, e às vezes pode ser a mesma pessoa, pode ser a mesma figura, e escolhe também os seus representantes do parlamento. Na República, nós temos duas formas de República, dois sistemas na República. Nós temos a República parlamentarista e a República presidencialista. Basicamente, o que diferencia a República parlamentarista da República presidencialista? Na República presidencialista, que é o caso do Brasil, o chefe do executivo, ele reúne tanto o poder de chefe de Estado e de chefe de governo. Ou seja, ele representa o país nas questões internacionais, nas questões de soberania e também tem a capacidade e o poder de administrar as políticas públicas internas. No caso do parlamentarismo, essa função é dividida. Você tem o presidente, que é o chefe do poder do Estado, ele é o chefe de Estado, mas você tem também a figura do primeiro-ministro, que é aquele que governa, que administra internamente essas questões. Bom, geralmente, nesses países parlamentaristas, o chefe de Estado, ou seja, o presidente, ele tem o poder de comandar as Forças Armadas, defender a soberania nacional, defender a Constituição e defender o país, né? Exemplos de países parlamentaristas: Itália, Alemanha, Rússia, são países parlamentaristas que tem um presidente e tem um primeiro-ministro. O presidente ele é eleito diretamente pelo voto popular, ele é escolhido pelo povo. Todavia, o primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento. E isso tem um porquê. Porque ele é escolhido pelo parlamento, porque é ele que vai negociar diretamente a questão da administração pública com os parlamentares. E nada melhor, então, que os parlamentares fazerem um acordo e escolherem quem eles querem para representante, né?
Acontece que a dinâmica da escolha do chefe de governo, ela é uma dinâmica mais rápida por ser no parlamento. Então, às vezes, se um governante ele não está governando bem, o parlamento pode, num curto espaço de tempo, solicitar a sua renúncia e até mesmo a sua troca, ou até mesmo demiti-lo, algo que é mais difícil de fazer com o presidente da República. Por outro lado, como já falei, o presidente no presidencialismo ele reúne todas as características, tanto de chefe de Estado como de chefe de governo, e ele é eleito diretamente pelo povo. E aí nós vamos para uma outra forma de governo, que é a monarquia. Atualmente, nós temos duas formas de monarquia. Nós temos algumas monarquias que não são formalmente chamadas de absolutistas, mas que na prática são algumas monarquias árabes. Essas monarquias, o rei ele é dono de tudo e ele detém todo o poder. Tudo é dele, então ele escolhe todo mundo. Mas no Ocidente, a maioria das monarquias, aliás, quase todas as monarquias, elas são monarquias constitucionais e são monarquias parlamentaristas, a exemplo da Inglaterra, da Noruega, da Suécia, são monarquias, mas o rei ele não é absoluto. Bom, qual é a função do rei? A função do rei é de chefe de Estado, que defende a nação, portanto é o chefe das Forças Armadas, ele também é o chefe das Forças Armadas, mas é também aquele que defende a Constituição e defende o povo. Essa é a sua prerrogativa básica. O rei, ele não é escolhido pelo parlamento, ele é aclamado. E aí cada país tem o seu sistema de aclamação, ele tem a sua forma de aclamação. Na Inglaterra, por exemplo, é um sistema bastante complexo que nós verificamos que algumas dinastias elas foram sendo trocadas ao longo dos anos por conta dos chamados príncipes eleitores. Mas essa é uma questão complexa que nós não vamos entrar aqui. Basta você entender que no final do século XIX, a dinastia da Rainha Vitória era uma, e a dinastia da família real hoje é outra. Então, só para vocês terem essa ideia. O que eu quero falar é que no caso das monarquias parlamentaristas, o parlamento ele que escolhe sim o seu primeiro-ministro. Ele escolhe o primeiro-ministro para que ele possa governar. Então o primeiro-ministro ele não tem o poder de chefe de Estado, mas sim de chefe de governo. Uma coisa muito interessante que as pessoas falam, e eu acredito que é um dos maiores equívocos que tem se espalhado, é que a rainha da Inglaterra ela tem uma figura decorativa. Nada mais absurdo do que isso. Na verdade, a rainha da Inglaterra ela é rainha de 56 países, vocês sabiam? Inclusive de repúblicas, como a Jamaica. Pois é, ela é a rainha de várias regiões, rainha da Nova Zelândia, rainha da Austrália, rainha de Canadá, né? Então ela tem o poder de defender a constituição desses países e defender esses povos. Essa é a função dela. Então é ela que tem o poder. Por exemplo, se o parlamento se mostrar nocivo à população, ela tem o dever e o poder de dissolver o parlamento. Então, toda semana na Inglaterra, o primeiro-ministro inglês ele vai prestar contas à rainha daquilo que ele está fazendo em nome do povo, para o bem do povo. Ele não é cobrado sobre questões das quais ele não prometeu. Quando um chefe de governo ele é eleito pelo parlamento, ele tem uma proposta de governo para o bem do povo. E é para isso que ele foi eleito. Então, semanalmente, o chefe de governo ele vai, né, e presta contas à rainha do que ele está fazendo para o bem do povo. Ao contrário do que as pessoas pensam, a rainha da Inglaterra ela recebe a cada 2, 3 vezes por dia relatórios detalhados de tudo que está sendo feito para o seu reino, em todos esses países que eu falei para vocês. Então, a monarquia constitucional ela é muito diferente da monarquia absolutista. De fato, o rei ele não governa, mas ele tem o poder de garantir que o governo não vai prejudicar a população daquele país. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, siga a nossa página, siga o nosso canal, porque isso vai ser importante. Deixa seu comentário também, a sua dúvida, porque vai ser muito bom para a gente. Até a próxima aula e um forte abraço.